dia a todos os ouvintes desse programa tão abençoado, nessa manhã tão especial aqui em Vitória da Conquista e região. Eu quero mandar aquele abraço para a Rose, né, que me deu essa oportunidade de estar presente nesse programa hoje. E tá com você aí que está em casa, né, nos ouvindo. E eu já queria começar agora deixando um versículo para você, uma palavra bem forte no meu coração nessa manhã, que está lá em Provérbios 18:10. Fala que o nome do Senhor é torre forte. O justo corre para ela e estão seguros. A segurança e proteção encontramos em Deus. Ele é o nosso refúgio em tempos difíceis e podemos confiar plenamente nele para nos guardar e fortalecer. Que palavra tão linda e abençoada, né, gente? Nesta manhã e nessa quarta-feira, com esse versículo tão abençoado. O Senhor é a nossa torre forte e nele nos refugiamos. Então, sabemos que nele nós estamos seguros, nós estamos protegidos, estamos alicerçados nele, né? E eu desejo um dia, assim, extraordinário, cheio da presença, da graça, da força, do renovo para você, para toda a sua casa. E para você que também está no trabalho aí, né? Um dia maravilhoso. E hoje, gente, eu tô aqui com uma maravilhosa também, que vai bater um papo aqui contando pra gente e trazendo novidades e benefícios, que é a doutora Gabriela Salema. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Vim trazendo novidades para vocês hoje. Doutora Gabriela é especialista na área fisioterapeuta e ela tem um estúdio maravilhoso, gente. Uma experiência sempre diferenciada de tudo que você já viu e vivenciou, e fica ali na Cedro. Na Cedro, que fica ali na Avenida Regis Pacheco, em frente a Cabral e Souza. E ela vai contar um pouquinho para você de como funciona o Pilates, o que ele oferece. Conte um pouquinho para a gente, doutora. Pois é, gente. O Pilates, dentro dos exercícios físicos, ele é um dos melhores. Porque ele reabilita alguns tipos de lesão. Ele previne que você tenha outros tipos de lesão. E ele engloba todo o público. Então, grávida pode fazer, deve fazer. As crianças também conseguem fazer, adultos que precisam prevenir lesão ou querem reabilitar uma dor na coluna, melhorar a postura, melhorar a força. Quem sente muita dor, geralmente, porque trabalha muito tempo sentado ou muito tempo em pé, tem uma melhora depois do Pilates, que é cerca assim, de 15 dias. É super rápido a melhora nesse Pilates. Então, assim, aqui eu ainda prezo muito, Wilma, pelo um atendimento mais humanizado. Então, eu chego para a pessoa e pergunto assim, o que hoje você não consegue fazer, que você gostaria de voltar a fazer? Porque é em cima disso que a gente vai começar a trabalhar. Então, a gente começa a trabalhar e a melhora é tão grande dos pacientes, de todos eles, que é extremamente satisfatório. Você vê que a pessoa antes não conseguia limpar uma casa, não conseguia se divertir com os filhos, não conseguia andar há muito tempo, e tem essa melhora assim muito rápida. Inclusive, teve uma paciente nossa que ela tem uma lesão mais grave no quadril, que ela não conseguia andar rápido e ela conseguiu recuperar bastante disso daí. Hoje ela anda, hoje ela trabalha bem. Às vezes ela ainda sente dor porque é uma lesão que a gente trata de modo paliativo, mas ela emagreceu, ganhou massa muscular e o desempenho na qualidade de vida dela melhorou muita coisa. Isso em pouco tempo. Mas você está dizendo que essa paciente tem isso tudo? Fez Pilates, aí também fez o quê? É reeducação física? Vai pra academia todo dia? Não. Só com Pilates? Só com Pilates. Inclusive, ela era uma paciente que já tinha uma alimentação saudável e não emagrecia. Então, Pilates emagrece? Emagrece. Gente, eu tava achando que o Pilates era só para trabalhar essa questão aí de fortalecimento, de reabilitação. Então, também ajuda com isso. O povo acha que Pilates... Hoje em dia é muito comum a gente falar assim, Pilates é coisa de mulher, Sim. Pilates é coisa de idosa, são um alongamento. Mas a gente tem militares que fazem e o povo sua, viu? É? O povo sua mais do que no jiu-jitsu, do que no Muay Thai. O povo sofre um cadinho lá. Porque eu sei até onde eu consigo trabalhar com os meus pacientes. Uma boa avaliação, a gente consegue entregar um resultado de acordo com o objetivo da pessoa.
Então, aquela pessoa que não quer ir pra academia, ou que às vezes a academia tá tão cheia, né, gente? E às vezes o ambiente, assim, a gente fala assim, eu não quero ir. Então, lá você vai encontrar essa estrutura, né? Um ambiente mais reservado, climatizado, proporcionando para você esse bem-estar com conforto, mas trazendo também resultado. Então, assim, a pessoa. E aquela pessoa que tá lá em casa, agora no inverno, né? Todo mundo não quer sair de casa, dor na coluna, dor na perna, dor nas costas. E aí? Bom, vamos lá. O Pilates, ele melhora demais. Todas essas dores aí, é normal que na primeira semana você ainda continue sentindo, porque é muito novo para o seu corpo que estava parado. Mas na segunda semana você já tem uma melhora absurda. Inclusive, eu tinha uma paciente que isso aí vai principalmente para as mulheres, que ela tinha uma fraqueza muito grande no assoalho pélvico. Então, ela tinha uma perda de urina quando ela sorria, quando ela pegava um peso, quando ela espirrava. Isso é mais comum do que a gente imagina. E ela não saía de casa. Porque ela tinha que sair de casa e super rápido. Ela não podia ir para nenhum lugar que não tivesse banheiro. Tava insegura, Então, assim, né? a qualidade de vida dela era péssima. Ela não ia na igreja, ela não saía com a filha, nada. E a gente montou um protocolo para ela, porque uma das minhas especializações é saúde da mulher. Sim. Então, a gente consegue melhorar essa parte pélvica também. Saúde sexual e a saúde da qualidade de vida mesmo. Com 3 semanas de tratamento, essa cliente ainda virou para mim e falou assim, mulher, eu passei o aniversário da minha filha, que eu achei que eu ia urinar, né, na roupa, que eu Sim. achei que eu ia ter perda de urina. E eu não tive. Eu ri tanto, Gabi, que eu só lembrei de tu. Eu falei assim, meu Deus do céu, tomara que esteja funcionando muito bem. Porque ela ia perder esse momento tão especial. Gratificante, né? E ela falou que ela não teve. E foi, assim, incrível pra ela. E essa semana ainda perguntei, como é que tá o tratamento, o protocolo? Tá fazendo em casa? Ela melhorou demais. Eu não tenho mais essa perda. Então, assim, é uma coisa que é o básico. Quando é bem trabalhado com um profissional qualificado, Sim. você tem uma melhora absurda. Ô, doutora, e nesse caso, lá no estúdio, quando as pessoas vão para lá, é feita uma anamnese que fala, uma identificação do que a pessoa precisa, porque um protocolo que é para mim não é para o outro, é isso? Exatamente. Quando a pessoa vai, em primeira instância, ela faz uma aula experimental. Nessa aula experimental, eu já vou avaliando um bocado de coisa. Então, eu avalio se a pessoa tem força, se a coluna está com musculatura fraca, se ela tem flexibilidade, se ela tem limitação de movimento, se ela manca. A gente avalia até se o pé da pessoa é reto, se não é. É? Então, a gente vai avaliando tudo. Em cima disso, eu vou montando um protocolo de exercícios específicos para a gente trabalhar o que a pessoa precisa. Depois que eu conseguir alcançar todo esse objetivo de retornar a pessoa para uma pessoa saudável, com movimento de tudo, sem dor, aí a gente consegue ir evoluindo ainda os exercícios básicos, fazendo umas piruetas, que às vezes a pessoa quer, né? Mas quem ainda está com lesão, quem não tem força, eu não forço, porque a gente tem que trabalhar em cima do que a pessoa realmente precisa. Depois que a pessoa tiver 100%, aí a gente consegue evoluir para fazer o que ela quiser dentro do Pilates. Então, você que está em casa com dor, né? Precisa, não sabe como é que vai resolver, não quer ir para academia, né? Ou às vezes tem vergonha, não gosta de academia, as academias cada vez mais cheias. Então, entre em contato agora, já agende uma aula experimental, é sem custo algum. Então, lá, ela vai identificar o que você precisa, você vai fazer sua queixa para ela. Você vai conhecer toda a estrutura. É muito bacana, gente. Tem um acompanhamento personalizado. Então, assim, tem muitos Pilates na cidade, mas eu falo que o Pilates de doutora Gabriela é diferente, porque, assim, são atendimentos individualizados mesmo, cada vez mais voltado para esse cuidado, né? Então, são resultados super rápidos. Quando ela fala disso aí, não é pacientes que têm meses e meses são poucos meses de tratamento com resultados muito gratificantes. E a preocupação dela é essa, resultados. Então, entre em contato agora no telefone e já diga assim, eu estava ouvindo o Espaço Mulher, o programa do Espaço Mulher, e eu quero minha condição especial. Para você que está ouvindo o Espaço Mulher, ela trouxe uma condição especial. Então, agende a sua aula experimental lá no número agora, é o 77, uma sequência de 5 noves, 99999 3535. Já fala assim, eu quero agendar a minha aula experimental. E lá você vai contar tudo para ela, ela vai te explicar como é que vai funcionar o seu protocolo, que é individualizado, para que você tenha o melhor resultado. Inverno aí com qualidade, né? Doutora,
A questão de quando chegam as pessoas, aquela programação de envelhecimento, né? Que a pessoa, tem muita gente que envelhece, que quando chega a uma determinada idade, que depende muito das pessoas, foi porque lá atrás não cuidou, não é isso? Com certeza. A maioria dos casos que a gente tem hoje, as pessoas falam assim, ô Gabriela, se eu soubesse disso antes, eu não estava passando pelo que eu passo hoje. Porque a gente perde força, a gente perde massa muscular, flexibilidade, mobilidade. Quando a gente perde tudo isso, a gente vai desenvolvendo hérnia de disco, a gente desenvolve uma má postura. E a postura da gente fica um ciclo vicioso. Quanto mais curvado você fica, mais você vai ficando. Porque a tendência é essa, a gente enfraquecer, a gente perder equilíbrio, a gente perder reflexo. Imagina aí uma pessoa com 70 anos cair e quebrar o fêmur, porque não tem força direito. Ela não tem mais reflexo, tropeçou num tapete. Eu hoje, que tenho 25, tropeço num tapete e caio, eu não me machuco. Agora uma pessoa de 70 anos, Sim. imagine aí. Então assim, se a gente cuidar, hoje em dia é muito bom que as pessoas estão começando a abrir os olhos para isso, começando a se cuidar. Porque lá na frente você economiza em remédio, você economiza em cuidador, você economiza em tempo que você vai dar trabalho para os seus filhos. E às vezes nem tem filho para cuidar, quem é que vai cuidar? É aquela questão do envelhecimento, né, gente? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então a gente precisa ter esse cuidado com ele. Então, se não gosta da academia, vá para o Pilates, vá ter esse cuidado, tem as partes de fisioterapia também, para que você tenha um envelhecimento, um gerenciamento, né, de velhice com qualidade para você e para a sua família, porque ficar acamado é muito ruim. E quando chega o inverno também, essas dores, né, essas pessoas que têm, aumentam bastante. Então, tem como você controlar ela, gerenciar, para que você use menos medicamento, não é isso, doutora? Com certeza. Inclusive, o exercício físico em si, às vezes precisa baixar a dose de remédio de diabetes, às vezes você melhora a sua pressão naturalmente, quando a gente consegue combinar com a alimentação. Eu sou muito assim, eu acredito que a maioria das doenças, elas vêm pela boca. Sim. E elas também terminam pela boca. Então, quando você consegue melhorar isso aí, qualidade de sono, pegar um solzinho, ter uma boa alimentação e o exercício físico, eu acho que a sua qualidade de vida é outra. Você economiza tanto em remédio. Porque remédio é assim, ele melhora uma coisa, mas piora outra. Vai trazer um sintoma lá na frente, né? E se a pessoa, então, tirar aí 2 horinhas por semana, eu tô falando 2 horinhas por semana, para você investir no seu bem-estar, no seu envelhecimento, na sua saúde, na sua qualidade de vida, né? Então, assim, é pouco tempo, gente. Se a gente pensar 2 horinhas por semana, a é gente isso. perde no celular isso aí, mais do que no dia. E os afazeres da pessoa que tá em casa, aquela correria do dia a dia. Então, assim, tirar 2 horinhas ali, você vai... 2 horinhas que eu falo assim, por semana, gente. Que o Pilates, geralmente, você pode fazer 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, ou até mais. Mas, geralmente, são 2 ou 3 vezes. Então, pense aí no resultado que você vai ter, tirando apenas esse horário para esse bem-estar, para esse cuidado, né? Para refletir na sua velhice e no seu bem-estar. Pensa aí, você não ficar dependendo de alguém para levantar do sofá, levantar da cama, né? Então, ter essa qualidade bem melhor. Então, isso eu falo que não tem preço. E você, para o programa aqui hoje, você tem uma condição bacana que você me disse aí do meio dos namorados. Conte aí um pouquinho o que é para os nossos ouvintes. Namorados, a gente vai fazer uma promoção que é a inscrição em dupla. Quando a pessoa chega para fazer a inscrição, uma pessoa não vai pagar o primeiro mês. Então, ela faz o pagamento trimestral. Sim. Então, vamos supor que eu e meu namorado vamos nos inscrever para o Pilates. Certo. Eu não vou pagar o primeiro mês. Ele vai pagar o dele e eu só vou pagar 2 meses. Serão 3 meses de tratamento e 1 mês grátis. Então, é como se eu estivesse aí sorteando uma pessoa, só que são várias pessoas pela inscrição. Se caso você não tiver namorado, tá tudo bem. Não tem problema, ainda há tempo. E você pode entrar com uma amiga, com a sua mãe, com uma prima, algo do tipo. A gente vai fazer essa promoção para você não ficar de fora. Uma vizinha aí, convida aquela vizinha aí que tá aí, separa um horário e fala assim, vamos cuidar juntas agora, aproveitar a promoção e cuidar no nosso bem-estar. Já vem batendo aquele papo, né, descontraído, o ambiente é propício para que você tenha esse momento também, né, de cuidado. Exatamente. Então, eu vou repetir de novo o número do telefone, para você já mandar o WhatsApp, 77 99999 3535.
É só você entrar em contato agora e já agendar a sua aula experimental para você viver essa experiência, trazendo para você o maior conforto e bem-estar. Doutora, e as famosas escolioses, o que é isso? A escoliose, vulgarmente falando, é quando você vê uma pessoa e visualmente, ou até assim, quando a pessoa não está acostumada a olhar. Eu, por exemplo, eu olho para uma pessoa e é muito comum que eu fale, aquela pessoa tem escoliose. É quando a coluna está parecendo um S. Sim. Só que não é um Szinho da curvatura certa da coluna, porque a gente tem algumas variações. Sim. Mas é um S como se fosse lateralizado. Às vezes ela tem uma escoliose na parte lombar, que é um pouquinho mais tortinha. Isso influencia muito na qualidade de vida da pessoa, porque a postura dela fica ruim. Às vezes a pisada dela fica ruim, porque o quadril fica desproporcional, um ladinho mais alto que o outro, por conta dessa musculatura aí. Geralmente um lado é mais forte que o outro, um é mais encurtado que o outro, e isso aí influencia demais. E quando a gente fala da escoliose dentro do envelhecimento, vai acentuando. Porque se a pessoa está perdendo força, vai acentuar. E outra, escoliose para pessoas que fazem academia ou algum outro esporte que não é específico para escoliose, o grau aumenta geralmente. Porque se eu pego alguns pesos de cima para baixo, eu acentuo aquele S que já é tortinho. Entendi. Então, a gente precisa fazer um exercício específico, seja dentro da fisioterapia, seja dentro do Pilates, que a gente consegue melhorar essa postura. Sim. Porque com o tempo vai piorar. É muito difícil regredir sozinho. Não regride, só piora. Então, a escoliose, então, pode ser antes. Mas, gente, nós vamos agora para um pequeno intervalo e já, temos que tomar uma aguinha aqui. A gente volta com mais informações para você. O Espaço Mulher volta já! Bullying. Precisamos falar sobre isso. Se seu filho está sofrendo bullying, é preciso acolher e entender o que está acontecendo. É necessário também reforçar a autoestima e ensinar a criança como enfrentar o problema. Diálogo é fundamental. Respeite as diferenças. Diga não ao bullying. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Quarta é dia de feira no Brasil Atacarejo. Frutas, verduras e legumes, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Tomate italiano, abacate, cebola amarela ou banana da terra, quilo 3,98. Chuchu ou abóbora japonesa, quilo 1,98. Maçã nacional gala ou pera importada, quilo 8,98. Ofertas válidas até 11 de junho. Quarta na feira no Brasil Atacarejo, com qualidade e economia de todo dia. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Você está ouvindo Espaço Mulher. Oi, gente, nós estamos aqui de volta, né, com a doutora Gabriela aqui hoje, trazendo para você muita informação no cuidado com a saúde, aquela saúde de fisioterapia, de pilates, de cuidados aqui especiais. E você que está ouvindo esse programa aí, né, mais uma vez, uma oportunidade de estar aqui sempre
Esse programa que traz sempre novidades e muita informação, conteúdo com qualidade, né? A Rose sempre preserva para isso, para que traga conteúdo de qualidade. Doutora, a gente estava falando sobre a questão da escoliose. Então, já identificado desde cedo, consegue melhorar para que esse envelhecimento seja melhor com essa questão dessa escoliose? Os adolescentes, aí, os pais que estão ouvindo agora, que percebem que o filho tem essa alteração já no início, é mais fácil? Com certeza, porque hoje, dentro da ciência, a gente preza muito pelo exercício que, bem orientado, ele é aplicado à consciência corporal. Como assim consciência corporal? Alguns pacientes meus que já têm a escoliose um pouco mais acentuada, eu coloco eles na frente do espelho e eu vou falando, ó, contrai aqui, segura aqui desse lado e vai esticando mais desse lado. E a pessoa, com a própria consciência corporal, ela vai vendo a modificação no corpo dela na frente do espelho e ela vai subir um pouquinho mais o ombro, ela vai contrair um pouquinho mais o abdômen, para que quando ela esteja em casa, esse tratamento continue. Então, a gente orienta o paciente. Fazendo os exercícios, a gente fortalece onde precisa, a gente alonga onde precisa. E ele vai continuar o tratamento em casa, porque eu vou ensinar o paciente a isso. O Pilates, ele é bom, porque assim, o Pilates a gente pratica ao longo da vida. Mas a escoliose é muito difícil a gente zerar, mesmo dentro da fisioterapia específica para a escoliose. Então, é importante que a gente ensine o tratamento para o paciente, para que ele tenha uma qualidade de vida em casa também. Porque eu não vou estar em casa falando assim, ó, tem que contrair aqui. Tem que alongar ali. Quando ele estiver lavando uma louça, quando ele estiver pegando o peso do chão. Eu não estou lá o tempo todo. Então, eu ensino os pacientes a ter, de certa forma, uma independência. Para que ele possa ter uma qualidade de vida bacana, que ele siga a vida dele normal, que ele não perca nada. Entendi. Nossa, que bacana, né? Então, assim, você acaba aprendendo. É uma reeducação, né? Então, são muito benefícios, gente, que o Pilates tem. E essa parte fisioterapeuta também, né? Como ela falou, uma paciente que não andava... então, pense aí que bacana você voltar a fazer seus movimentos, ter a sua independência, para ir ao supermercado, comprar uma coisa, uma farmácia, né, ter sua rotina normalizada. E isso é muito gratificante para uma pessoa que estava ali acamada, que não saía de casa, que sempre tinha que ter uma dependência de alguém estar levando aos lugares. Então, assim, sempre ficar naquela coisa, eu vou ter que ir ali, você pode ir comigo, dependendo do horário da pessoa, né? Então, isso é muito bom. Então, convido você, mais uma vez, a olhar para esse cuidado, a ter essa atenção, né? A gente vê cada vez mais os fatores das pessoas caindo e quebrando, né? Essa parte de osso e danificando. Então, assim, fica internado muito tempo. É um problema para você e para toda a sua família. É um desgaste e muita coisa pode ser evitado com a prevenção. É sempre melhor, né, doutora? Lembrando que quando a gente fala de fazer Pilates 2 vezes na semana, às vezes a gente não tem a noção de que são 8 atendimentos por mês. Nossa, pensa aí, um mês tem 30 e alguns 31 dias. Exato. E aí você tinha que fazer 8 atendimentos, você não tinha parado pra fazer. 8 atendimentos. E nessa promoção que a gente tá, você consegue ainda esse desconto. E assim, gente, quando você tem alguma lesão e vai fazer a fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, não tô puxando o saco do Pilates, não. Mas a fisioterapia a gente dá alta. Então, você faz aquele fortalecimento, você consegue voltar a andar, por exemplo, e depois você está livre da fisioterapia. Sim. Mas o exercício físico é muito ingrato. Quando você está na academia, forte lá, firme e forte, na dieta e na academia, você para de ir na academia um mês, você tem o mesmo corpo? Não. Você não tem. A massa vai embora. Então, o Pilates, ele não serve para te dar alta. Ele serve para você manter sua qualidade de vida ao longo da sua vida. Porque você precisa fazer atividade física. A gente foi feito para isso. A gente precisa se movimentar. Tudo que a gente faz, a gente move o corpo. A gente vai no banheiro, a gente toma um banho, a gente pega o filho no colo. Tudo a gente precisa de movimento. E movimento a gente precisa de força. Quando você sabe fazer um movimento bem, que é isso que eu vou te ensinar no Pilates, você não sente dor mais. Melhora demais. Melhora também a questão do sono, do bem-estar, né? Porque, assim, melhora a autoestima, então melhora tudo, gente. Então, não é só a alimentação. Às vezes, é um conjunto, né? A alimentação, mais esse cuidado com a parte física também. Então, a preocupação é que cada vez, né? Hoje a gente está muito acomodado, né? Tudo é de carro, a gente não faz as caminhadas, né? Então, os acessos são mais rápidos, mais fáceis.
Então, pede um Uber ali, pega uma coisa ali. Então, a gente acaba não praticando a atividade física. E isso prejudica, né? A longo prazo, isso aí vai ter uma consequência muito grande. E é sempre importante a cultura do prevenir que do remediar, né? De estar esse cuidado, de já identificar, olha, eu vou evitar isso aí. Já começou a sentir uma pontada ali nas costas, já verificar, né? E aí você vai aprender até como é que dorme, né, doutora? Que se dormir errado aí, pode provocar uma lesão também, não é isso? Você falando aí, eu lembrei de 2 situações. Ah. Uma foi que essa semana veio um paciente novo e ele foi fazer aula experimental. E eu ainda peguei leve com ele, porque era novo, eu estava avaliando, queria saber até onde eu podia ir. E mais tarde eu mandei mensagem, no outro dia eu mandei mensagem para a esposa dele. Falei, e aí, como é que tá fulano? Se sentiu bem? Tá refletindo alguma dor? Aí ela falou assim... Não, ele apagou, dormiu, minha filha, igual um bebê. Coisa que ele não fazia há muito tempo. Numa aula de Pilates. Pensa aí. Numa aula. Então, melhora o sono também? Melhora demais. E assim, eu como sou da área da saúde, gosto muito da área que eu trabalho. Conheço bastante da área da alimentação, do exercício físico, do que pode ou não pode fazer, do que é melhor para cada caso. Então, a gente tem uma troca com os pacientes muito bacana, que eles vão tirando dúvidas. Às vezes, a dúvida que um paciente está perguntando durante a aula é a dúvida do outro também. Sim. Então, tem uma comunicação, assim, muito assertiva para a gente encontrar uma qualidade de vida bacana realmente para todo mundo. E o casal que pode fazer junto, essas experiências também são bem bacanas, que acabam aprendendo até em casa, como você disse, né? A um cuidar do outro, a olhar, identificar, né? Então, você vai ter auxiliar eles nessa questão de estar orientando um ao outro, às vezes até fazendo um treinozinho final de semana, alguma coisa junto, não é isso? É bacana que a gente tem muito casal que faz aula junto, né? Sim. Aí, às vezes, a mulher dedura o homem. Ele tá fazendo isso em casa, tem que corrigir. E a verdade é que santo de casa não faz milagre, né? Sim. Então, quando vem o parecer de um profissional da área e a gente fala, isso não pode mesmo pro senhor, não é bom. Então, assim, isso melhora muito, porque às vezes você já falou em casa que ele não pode fazer isso, que isso é prejudicial para a saúde dele, e ele não ouve. E quando vem de um profissional, a pessoa escuta, a pessoa melhora, e tem realmente uma melhora até para dentro de casa, para o casamento, para a convivência, para a qualidade dos filhos. Porque aí você tem toda uma vida diferente quando você vai sabendo. Porque eu costumo dizer que conhecimento ninguém te tira. Sim. E quando você conhece uma coisa e você ignora aquilo ali, aí já realmente é um problema muito sério. Porque se eu tenho uma dor, Wilma, se eu tenho uma dor na região do nervo ciático, dói, e eu já sei, não posso ficar muito tempo sentada, preciso fortalecer tal lugar, preciso fortalecer a cadeia posterior, para que eu tenha realmente uma firmeza maior, para que evite de inflamar, de entrar em crise. E eu já sei o que eu preciso fazer, que eu preciso fazer pilates, que eu preciso fazer uma caminhadinha. Eu não faço e eu continuo com a dor. Isso é o quê? Ignorância da minha parte. Vai ter a consequência e vai agravar, né? Exatamente. A ignorância, ela cobra caro. Vai acabar agravando. Doutora, tem alguma contraindicação para pilates? Tipo assim, alguém nessa situação, ela não vai poder fazer o pilates? Não, até para grávida a gente tem indicação de fazer. Hoje em dia, dentro da área da mulher, tudo a gente tem contraindicação para grávida. A gente costuma dizer que grávida ela só tem o direito de gerar, mais nada. Mas até o Pilates, ele é muito bom para grávida. Para criança, é porque assim, o Pilates ele consegue direcionar, adaptar o exercício físico. Então, a gente melhora muito a qualidade de vida da pessoa. A gente melhora para grávida, a gente melhora para idoso. Para o equilíbrio é muito bom, para a criança também é muito bom, porque melhora a coordenação. É uma fase que você precisa muito melhorar a cognição, a coordenação, fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Tem muita gente hoje, adulto, que não consegue. Eu falo, levanta a mão esquerda junto com a perna direita. Acaba esquecendo. A pessoa fica lá, parada. Ela não consegue junto. Por quê? Porque antes não tratou isso. Aí hoje ela tem mais dificuldade. Então, quanto antes começar esse cuidado, melhor ainda, né? Exatamente. Doutora, então, assim, o Pilates, ele pode substituir a musculação na academia? Quando a gente fala de substituir, assim, é um pouco ignorante, porque eu não posso dizer que o Pilates é igual à academia. A gente substitui uma coisa pela outra. Mas eu posso te garantir que a maioria das pessoas que fazem Pilates, elas conseguem ter uma melhora em postura, em dor,
em equilíbrio muito mais rápido do que na academia. É bom que combine os dois, se a pessoa puder, tiver tempo, pode combinar os dois, porque no Pilates a gente ganha muita massa muscular, emagrece muito, e às vezes a pessoa não quer emagrecer. Às vezes a pessoa só quer ganhar muita massa. Sim. Tem como a gente trabalhar isso no Pilates, mas é diferente da academia, porque a academia não melhora a flexibilidade, a academia piora a flexibilidade, piora a mobilidade. Eu digo isso porque eu gosto de academia. E se eu fico uma semana sem fazer o Pilates, a minha coluna já dói. Mesmo eu fazendo academia todos os dias. Então, é totalmente diferente. Os benefícios do Pilates acabam sendo maiores do que da academia. A academia não se aplica a toda pessoa. A academia não se aplica a pessoas que têm lesão, a pessoa que vai fazer sozinho o exercício. Eu tenho um paciente que veio porque desenvolveu hérnia de disco na academia. Com os pesos errados, né? Às vezes a pessoa fazendo ali não tem um acompanhamento adequado. É por isso que é importante tudo você ter um acompanhamento com o especialista. Porque ele estudou ali, ele vai entender, vai fazer essa anamnese, entender o que realmente você precisa e ser tratado como um indivíduo, né? Totalmente diferente, né? O Senhor nos criou como pessoas diferenciadas. Cada um tem um DNA exclusivo, diferente, né? Então, é preciso ter esse olhar de dentro para fora para que entenda. E a outra coisa que eu fiquei sabendo também é que o Pilates melhora o estresse. Então, nessa rotina que a gente anda tão corrido aí, né, com essa vida corrida, agitada, que a gente não tem tempo para nada. Sempre a gente fala que a gente não tem tempo para nada, mas tem. Né? Se a gente olhar quanto tempo que a gente desperdiça ou na televisão ou no celular, e a gente perde muito tempo sem investir em nós mesmos, no cuidado com a saúde e o bem-estar. Então, doutora, essa questão do Pilates, quando eu faço Pilates, melhora também essa questão do estresse, essa questão trazendo para a gente essa calmaria, esse momento de relaxamento. Eu falo que é sempre uma experiência, gente. Lá nesse estúdio eu falo que é uma experiência. Então, é um momento de relaxamento. Então, não é aquela coisa de você pensar, eu vou lhe fazer um Pilates que é uma aula chata, porque é diferente. Então, é bem bacana. Eu costumo dizer e ouvir muito que a ansiedade é a doença do século. Sim. Porque cada dia que passa, todo mundo fala, eu sou ansioso, eu já tô com depressão. E isso, assim, é uma coisa que vai evoluindo se você não tratar. É lógico que a gente tem que tratar a parte mental. É um conjunto, né, de profissionais que trabalham para isso. Mas o Pilates, ele é muito bom para isso, principalmente quando a gente tem um ambiente próprio para isso. Porque tem muito Pilates que às vezes atende 8, 10 pessoas. Se for um ambiente maior, às vezes atende 15 pessoas. Então, fica uma conversação muito grande. E lá eu prezo para atender menos pessoas, para conseguir dar atenção. E às vezes a pessoa vai para a aula, quer fazer uma coisa mais leve, só para conversar. E ela volta e ela fala assim, nossa, eu não queria estar aqui, Gabriela. Eu vim por obrigação, mas eu já estou saindo bem. Então, a gente trata isso também, porque alivia muito a ansiedade. O ambiente, ele é acolhedor. Ele foi feito um estúdio diferente, Wilma. Ele tem toda a acústica, o visual pensado para isso, para que a pessoa, ela se sinta acolhida, ela sinta que ela está em outro mundo ali. É tudo diferente. Passa tão rapidinho. Dura quanto tempo a aula de Pilates, doutora? A aula dura entre 50 minutos, 1 hora. Vai depender da quantidade de exercícios que você vai conseguir fazer com qualidade no dia. Sim. Então, Entendeu? você fica lá de olho em tudo, né? Exatamente. Queria mandar um abraço para meu amigo Maurício aí, ó. Diz que a Cedra é a melhor clínica de Vitória da Conquista. Abraço a todos. Obrigada, Maurício. Um grande abraço, viu? Para você e para toda a sua família que está nos ouvindo aí. E para você também que está ouvindo esse programa, né? Um super abraço para você. Doutora, o Pilates é um dos exercícios mais eficazes para quem tem hérnia de disco, é verdade? Com certeza. A hérnia de disco, geralmente, ela é causada por fraqueza dos músculos internos que regem a nossa coluna. A gente tem como se fosse uma cinta. Imagine aí uma cinta, que é geralmente mulher que usa cinta, né? Sim. A gente tem um conjunto de músculos que envolvem essa nossa parede abdominal e lombar. Quando a gente treina na academia, por exemplo, a gente treina os músculos mais superficiais, mais de fora. E quando a gente treina os músculos internos, que a gente chama de core ou powerhouse, a gente fortalece toda essa estrutura que te mantém em pé e fazendo qualquer exercício. Quando eu não tenho um músculo forte, eu sobrecarrego uma articulação. E a coluna são articulações.
São várias vértebrazinhas ali, e se você não tem um músculo certinho ali, bonitinho, com uma boa qualidade para te sustentar, o peso vai em cima da tua coluna, vai em cima da tua vértebra. Peguei um peso errado, fiz um movimento errado na academia, você vai desenvolver. Por quê? Porque você não tem um músculo para frear o peso, para frear o movimento. É só articulação. Ô, doutor, há outra dúvida também, porque assim, por que o Pilates, que geralmente a academia tem muita gente, Sim. por que o Pilates é feito com poucas pessoas, geralmente 2, máximo 4, é isso? Quando tem uma quantidade mínima, por que é isso? A gente quando a gente fala sobre a permissão, dentro do CREFITO, a gente tem que é o órgão que rege os fisioterapeutas, por exemplo, a gente tem um limite de atendimentos ali. Certo. Por quê? Porque eu sou uma só. E para eu ver, porque paciente rouba. Eu vejo tudo porque eu coloquei um monte de espelho lá no estúdio, mas paciente rouba. Então eu preciso ficar de olho em muita gente, e uma qualidade de movimento muito boa. Para que não provoque uma lesão, não é isso? Exatamente, porque você pode se lesionar até na rua andando. Sim. Então eu preciso estar de olho em você que é paciente, que está ali dependendo do meu cuidado, para que você melhore e não piore. Quando tem um monte de gente na sala, a gente não dá conta. Não consegue olhar, Não consegue, não consigo saber se meu paciente está roubando, se ele está fazendo 20 repetições, como eu pedi, ou se ele está fazendo 2, se ele está fazendo 3. Se eu tiver só com o paciente, e o paciente rouba, viu? Eu tenho uma que ela vai do 2 pro 12. Ela vai do 1, 2, 12, 13, 14. Já fiz tudo, né, doutora? É desse jeito. Exatamente. Ô, gente, que bacana, né? Então, assim, é tão bacana isso, porque você vê que como eu falo, é uma experiência, né? Então, vai ter um bem-estar, vai melhorar o estresse, vai melhorar a questão da postura, da coluna. Olha o tanto de benefício que tem só com o exercício, né? Que é o Pilates. Então, a gente, às vezes, fica imaginando, quando a gente vê aquelas fotos ali daquele monte de coisa. Gente, é tanto tipo de exercício que elas são capacitadas para fazer que é surpreendente. E aí, tem vários pacientes lá, né? Então, assim, é tão gratificante quando fala assim, eu consegui andar, quando eu consegui movimentar, eu não estava saindo de casa, agora eu estou. Então, assim, ajuda muito. E para a pessoa também que vive na correria do trabalho também, né? Trabalha muito, agacha, pega uma coisa, pega peso, sobrecarrega a coluna e isso vai gerar lá na frente um custo, né? Então, é melhor parar agora para falar, eu vou repensar. E agora a gente já está no meio do ano, então é melhor ainda parar para repensar na saúde, no bem-estar, né, gente? Então tem que ter esse cuidado. Doutora, pode falar sobre valor? Você falou que está com desconto, com condição especial, né? E quem quiser já agendar a aula agora, demora para conseguir um horário? Como é que é isso? Olha, não demora para conseguir horário, porque a gente tem um atendimento bem rápido no WhatsApp. Então, a gente consegue combinar um horário, você vem e faz a aula e a gente conversa sobre o melhor horário para você, o melhor dia para você, a frequência que eu vou te recomendar, de acordo com o seu objetivo. Mas valores, 2 vezes na semana... Gente, daqui a pouquinho ela vai voltar com um combo especial para vocês que estão ouvindo. Fiquem ligados que a gente volta já. O Espaço Mulher volta já. O colesterol alto pode matar e os cuidados devem começar na infância para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas.
RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77 3424 6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. Quarta é dia de hortifruti no Mineirão. Frutas, verduras e legumes, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Ovos brancos Petit com 30 unidades, R$16,98. Batata inglesa, mamão formosa ou laranja pera, quilo, R$2,98. Aipim, batata doce roxa ou cenoura vermelha, quilo, R$1,98. Ofertas válidas até 11 de junho. Quarta do Hortifruti no Mineirão, com a qualidade e economia de todo dia. Vem fazer Mineirão. Você está ouvindo Espaço Mulher. De volta aqui com você que está nos ouvindo aí, consumindo informação com qualidade, né? Que aqui na Melodia, no Espaço Mulher, sempre trazendo para você conteúdo com muita qualidade e muita responsabilidade para trazer benefícios para você, para toda a sua família, saúde e bem-estar. Doutora, você estava contando que tem uma condição especial. E para adquirir essa condição especial, o que tem que fazer, gente? Você tem que agendar uma aula experimental. Pode entrar em contato com a gente pelo número que o Wilma falou. As meninas já vão falar para você os melhores horários, os dias. A gente vai combinar certinho. E no dia, vou ser muito sincera para vocês. Eu vou dar uma promoção para vocês. Mas para essa promoção, vocês têm que ir lá. E a gente vai fazer essa primeira aula. Ah, Gabriela, eu queria conversar com você antes da gente fazer essa aula. Pode ir, eu estou à disposição para tirar as dúvidas, para saber se é realmente o melhor tratamento para você, se fica viável financeiramente. E a gente vai conseguir entrar em um acordo financeiro também, porque eu vou dar um desconto. É só você falar que veio pela Rádio Melodia 87.9. Pronto, do Espaço Mulher, que você vai ter essa condição especial. Isso. Doutora, queria agradecer muito essa participação, trazendo muito conteúdo, né, para os nossos ouvintes. E o Espaço Mulher está aqui à sua disposição. Obrigada, viu? É sempre bom, porque assim, quando a gente trabalha com o que gosta, o resultado vem. Então, que Deus possa abençoar muito vocês e eu aguardo vocês lá na clínica. Obrigada. Gente, e lembrando também que a Cedro é um centro odontológico. Então, você que está incomodado com o seu sorriso também, seja ele com clareamentos, próteses, dor de dente. Então, a Cedro tem uma condição especial para você que é ouvinte do Espaço Mulher. Então, lá na Cedro é tudo feito com especialista. Então, nós temos todas as especialidades da odontologia para oferecer você o melhor tratamento. E isso, quando eu falo, é sem dor, gente. Porque nada de traumas, nada de falar assim, eu fui no dentista e tive uma experiência ruim. Lá na Cedro você vai viver uma experiência diferente. Inclusive, eu convido você agora a entrar no Instagram da Cedro para você verificar tantos os testemunhos, sejam pacientes de tratamentos convencionais, seja ele tratamento de pacientes com prótese, relatos de experiência. Então, entre agora no nosso Instagram para você verificar tudo isso que eu estou dizendo para você e comprovar. É @Cedro Centro Odontológico e você vai ver lá, é um símbolozinho verde com dourado. Siga a nossa página que tem muita informação, muito conteúdo e muita coisa bacana. E nesse mês de junho, nós estamos com condições mais que especiais para você trocar aquela prótese que está aí machucando, incomodando, né? Então, assim, as próteses na Cedro são feitas pelo especialista em prótese, para não ficar, para ter o ajuste perfeito, para não ficar incomodando nada, não ficar machucando. Então, assim, são tudo feito com muito amor, muito cuidado, atendimento humanizado. Então, venha viver essa experiência de renovar o seu sorriso, né?
Então, assim, esse mês a gente está com condições bacanas aí para você trocar a prótese. Condições nunca vistas na Cedro. Ou para você fazer aquele clareamento odontológico, tá? Aí não sabe o que vai dar de presente pro esposo, pra esposa, pro namorado, pra namorada. Então, que tal dar aquele sorriso iluminado, um sorriso branquinho e clarinho? Então, é uma super dica aí para você. Então, condições nunca vistas. Você que tá aí com incômodo na prótese, ou qualquer outro tratamento odontológico, só falar que tá ouvindo a rádio, que você vai ter uma condição bacana. E condição de pagamento também facilitada, gente. Então, não deixe para transformar o seu sorriso depois, porque que eu falo sempre, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então, um dente que poderia ser uma restauração, vai deixando, vira um canal, tem um custo maior. Lembrando que todo procedimento odontológico na Cedro é sem dor, oferecendo para você o maior conforto e bem-estar. Inclusive, nós fazemos implantes em menos de 30 minutos com o especialista. Então, ficou interessado? Entre em contato agora e já agende o seu horário. É o DDD 77, o número do telefone é 99999-3535. Uma sequência de 5 noves, 3535. Eu vou esperar por você para já dar esse pontapé de transformar a sua saúde por completo com a gente. E agora, nós estamos chegando ao momento final do nosso programa, né? Muito grata ao Senhor e à Rose por esse momento. Eu queria deixar um abraço para todos os ouvintes, para a Ceissa, para a Margarete, que está ouvindo, para a Clara e para todo o pessoal da Delícia de Tempero. São ouvintes fiéis lá, para Mauro, para Gil, Ney, para Val. Então, assim, que Deus possa abençoar a vida de cada um e dizer para você, continue ligado na nossa programação, porque tem muita coisa boa, muita informação e conteúdo com qualidade para você, para toda a sua família. Então, nós vamos agora ao momento de oração. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te render graça por esse dia, pelo fôlego de vida, Senhor. Obrigada por cada ouvinte, por cada lar representado que tá ouvindo a tua palavra, ouvindo conteúdos que vão edificar, Senhor, as vidas, porque o Senhor tem para nós uma vida abundante. Senhor, obrigada por esse dia maravilhoso, pela tua bênção, que o Senhor visite cada lar, transformando, impactando, Senhor, mudando as realidades, trazendo bênção, trazendo luz, trazendo alegria, trazendo o teu renovo, Senhor, para cada ouvinte, para cada família, para cada trabalho, para cada empresa, Senhor, que está sendo conectada a essa rádio tão abençoada. Obrigada pela vida dos meus irmãos, Senhor. Dê um resto de semana na tua presença, na tua graça, na tua paz, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Amém. Gente, obrigada por tudo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.